A paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor. Amém. Queridos, é tão bom da paz do Senhor. Significa que aquilo que eu carrego vai para você, aquilo que você fala vem para mim, e nós todos saímos daqui com a paz do Senhor. Amém? Amém. Uau, glória a Deus pela sua vida. Estou feliz, semana abençoada. Tem as guerras, mas tem as vitórias, amém? Irmão, quanto maior o gigante, maior o tombo. E nós vamos vencendo de glória em glória em nome de Jesus. Celebração de muitos ministérios participando. Caverna foi fenomenal. Mais de 100 homens reunidos naquela chácara. Depois o Ministério da Recepção, teve lá toda a galera também. E a gente participando. O encontro acabou as vagas faz hora e você que não fez, entra na fila de espera, não, entra pro outro, porque fila de espera já tem um monte, querido, já pensa um sufoco, mas vai ser poderoso, pensa um encontro que vai ser poderoso, tenho certeza disso. Acabei de ficar sabendo que a filhinha da Andressa e do Cris acabou de nascer, a Isabel. Notícia fresca, coloquei agora no grupo. Mais uma guerreira, adoradora para o reino. Já orei, abençoei a vida dela. Glória a Deus pela vida deles, pela casa deles. E Deus tem algo poderoso para nós, amém? Olha para essa pessoa bonita e fala: que bom que você veio. Abra comigo Salmo de número 28, por favor. Versículo 6. Aleluia. Santo é o Senhor, Pai. Bendito é o Senhor. Obrigado por esse tempo. Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. Bendito seja o Senhor, porque Ele sempre ouve as nossas orações. Bendito seja o Senhor, porque Ele ouviu a sua oração. O Senhor é a minha força, Ele é o meu escudo, nele o meu coração confia. Nele fui socorrido, por isso meu coração exulta, e com o meu cântico eu o louvarei. O Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia. Olha para essa pessoa e fala assim: o Senhor é a sua força e o seu escudo, confia nele. Amém? Feche teus olhos. Pai, o Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso escudo. Os nossos olhos estão em Ti. Por isso, com os nossos lábios, nós louvamos, exaltamos, engrandecemos ao Senhor. Esse culto é Teu. Pai, esse culto é Teu. Obrigado por cada coração que entrou aqui, Senhor, por cada família, por cada vida, por aqueles ainda que estão chegando. Pai, derrama uma porção da Tua graça sobre nós. Derrama a Sua unção, a Sua glória. Pai, nós queremos a Tua presença. Importa a Tua presença, importa o Senhor estar aqui, Pai. Aceita, Pai, a nossa adoração, aceita o nosso culto, Pai. Oferecemos ao Senhor. Entendemos, ó Pai, da nossa dependência. Necessitamos, ó Pai, das Tuas mãos sobre nós, do Teu direcionamento. Necessitamos do Senhor em nós, dentro de nós, nos direcionando em tudo, Pai. Então, que o Teu Espírito direcione, Pai, desde esse início até o final desse culto. Conduza o louvor, conduza o culto das crianças.
conduz a palavra, Pai, que tudo aquilo que for oferecido aqui seja para a honra e glória do Teu nome. Adoramos ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Pode aplaudir o Senhor? Vamos adorar nosso Deus. Nós estamos reunidos no melhor lugar que poderíamos estar, amém? Na presença do Santo dos Santos. Jesus, não há lugar melhor. É aqui que queremos estar. Rendidos a Ti. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança. Jesus, a nossa esperança. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Deus. Você pode pedir por isso? Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória. Peça mais uma vez. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Tudo que precisamos é tua glória e a tua santa presença aqui, Jesus. É tudo que nós pedimos, é tudo que nós clamamos. Vamos de novo. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, é o desejo
glória, Senhor, tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Tua glória. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é meu prazer. Só tua graça me basta, tua presença é meu prazer. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Como nós cantamos agora, Jesus, a tua presença é mais valiosa que ouro, mais valiosa que tesouros. E é o que nós precisamos, Jesus. Nós declaramos a nossa dependência da tua santa e doce presença, Pai. Nós somos o teu povo, Jesus. Precisamos de ti.
Queridos, eu creio em um tempo em que nós alcançaremos a capacidade de não ficarmos dependentes de canções prontas para adorar ao Senhor. Mas eu creio em um tempo que nós, como igreja santa do Senhor, nós poderemos apenas abrir os nossos lábios e entoar canções que fluem do fundo dos nossos corações, declarando o quão lindo Ele é, declarando o quão santo Ele é, declarando o quanto nós precisamos dEle. Mas para isso é necessário que saia todo o nosso eu, é necessário que nós consigamos nos esvaziar de nós mesmos, daquilo que nós achamos que é a nossa capacidade, daquilo que nós achamos que é a nossa inteligência, daquilo que nós achamos que podemos declarar apenas com palavras e canções bonitas. Vou te dizer uma coisa: Jesus não se importa com rima, Jesus não se importa com palavras bonitas, mas Ele se importa com corações quebrantados. Ele se importa com pessoas, com a sua igreja, com os seus filhos, rendidos na sua presença. E é isso que a palavra dele diz, que Ele busca corações rendidos a Ele. Por isso, eu gostaria de te convidar a fazer essa oração, essa canção em forma de oração. Jesus, não queremos estar aqui apenas para cumprir um calendário, Pai. Nós não queremos estar aqui para poder falar e ticar no nosso calendário que mais um culto nós viemos, Pai. Mais uma escala nós cumprimos, Jesus. Mas nós queremos estar aqui para te adorar com tudo que nós somos e tudo que nós temos, Pai. Por isso nós pedimos, derrama a Tua presença, Pai. E conforme ela chega, ela vai inundar, e todo o nosso eu vai ser tirado, e todo o nosso eu vai sair. Jesus, 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 nós queremos ser um povo que te adora por quem Tu és, Pai. Queremos te adorar por quem Tu és, Pai. Que essa adoração possa fluir, Jesus, dos nossos lábios, dos nossos corações. Não queremos ficar presos nem dependentes, Pai, de canções feitas, mas queremos te adorar, Pai, com o que temos em nós. Precisamos, Jesus, de Ti. De Ti. Clamamos por Ti, Jesus.
Você tem um nome que ilumina a escuridão. Jesus. Você tem um nome que lança fora o medo. Seu nome é Jesus. Você tem um nome que acalma a tempestade. Venha sobre nós, Jesus. Você tem um nome que ilumina a escuridão. Você tem um nome que lança fora o medo. Seu nome é Jesus. No seu nome há, Jesus, todo o poder. No seu nome há a calmaria que nós precisamos em meio ao caos. No seu nome há, Jesus, a libertação que nós precisamos e dependemos. No seu nome há todo o poder sobre céus e terra. No seu nome há, no seu nome há cura, Pai. No seu nome há restauração. Você tem um nome que lança fora o medo. Seu nome é Jesus. Você tem um nome Que acalma a tempestade. Você tem um nome que ilumina a escuridão. Você tem um nome que lança fora o medo. Seu nome é Jesus. Declaramos, Pai, que nós confiamos nesse nome. Nome acima de todo nome é o seu, Jesus. Jesus, você pode declarar comigo: Jesus. 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 Pai, como nós te amamos e reconhecemos esse nome que está acima de todo nome, está acima de todo governo, está acima de todo rei. O nome de Jesus, o único que traz cura, libertação, o nome de Jesus que afasta todo medo, o nome de Jesus, o nome de Jesus, é o nome que nós adoramos todos os dias das nossas vidas. Entregamos, Senhor, esse louvor somente a Ti, Jesus, o único digno, Jesus, o adorado, Jesus, o entronizado, Jesus, o amado da nossa alma, Jesus, aquele a quem nós declaramos em todo o tempo, Jesus, aquele que nós declaramos é digno, Jesus, adorado, Jesus, entronizado, Jesus, santo Jesus, digno Jesus, amado Jesus, viermos a ser a Ti, Jesus. É tudo para Ti, Jesus.
ilumina a escuridão. Você tem um nome que lança fora o medo. Seu nome é Jesus. As crianças que ainda não foram, um culto de 1 a 11. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor. Digno é o Senhor, Deus. Obrigado, Jesus, que existe um nome acima de todo nome. Existe um nome que tem todo o poder, toda a autoridade. Existe um nome que acalma a tempestade, que cura a enfermidade, que liberta, que sara, que restaura, que perdoa, que muda história, que transforma corações. Pai, obrigado porque tem um nome acima de todo nome, que todo joelho tem que se dobrar. Obrigado porque tem um nome, Senhor, que despojou principados e potestades na cruz do Calvário, expondo eles ao desprezo, triunfando, vencendo com morte de cruz, perdoando as nossas falhas, pagando as nossas culpas, as nossas dívidas, nos transformando em filhos, herdeiros do Senhor. Nós te adoramos, Pai. Obrigado pela tua presença. Obrigado pela tua graça, pela tua unção. Sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 17, versículo 11, por favor. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio da onde? E da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Baixa tua cabeça de novo. Pai, revela a tua palavra, o teu querer, a tua vontade sobre nós. Abra o nosso entendimento, gera fé no nosso coração. E que tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, Pai, que possa ser entregue, liberado através do Teu Espírito Santo. Peço que os Teus anjos estejam a posto, Senhor. Envie quantos forem necessários para esse lugar,
faça uma redoma de fogo em volta dessa igreja. Declaramos que a nossa mente está cativa ao Senhor Jesus, conectada com o céu. Todo pensamento, distração, toda tentativa do inimigo de atrapalhar, Pai, que seja cancelado na autoridade do nome de Jesus. E que nós possamos beber, receber da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Acende a luz para mim? Não, já está acesa. Essa aqui que não, mas essa deixa apagada mesmo. Queridos, eu quero falar hoje sobre algo que tem sido motivo da minha oração. Eu não vou nem falar nas últimas semanas, talvez nos últimos meses. E eu entendo que é a base do nosso cristianismo, do evangelho. Eu quero falar sobre fé. Tivemos dias especiais, incríveis, numa agenda do céu, não estava programado. O pastor Bruno veio, ministrou, você que veio, viu, foi um culto abençoado. Veio o pastor Bill, fala praticamente quase a mesma palavra, falando sobre espírito, alma, corpo, sobre identidade, sobre quem nós somos. E a verdade é que tudo aquilo que é liberado, que é falado, as convicções que são geradas no nosso coração, depende de uma palavrinha chamada fé. A fé é a base, é aquilo que nós precisamos para poder viver toda essa renovação de mente, toda essa transformação de caráter, todo esse posicionamento que Deus espera de mim e de você. Então nós precisamos da fé. E queridos, e todos nós nascemos com uma porção de fé. Eu vou repetir, você nasce com uma fé no seu coração. Tem uma porção de fé. Talvez você pode não colocar no lugar certo, no Deus certo, mas todo mundo tem uma fé. Às vezes ele usa para o nosso Senhor Jesus, às vezes ele usa para o dinheiro, às vezes ele usa na força do seu braço, às vezes ele usa para a criação, mas todos nós temos uma porção de fé, e a Bíblia fala que é dom de Deus, que é algo que Deus mesmo que nos dá. E eu quero que você entenda esse contexto desse capítulo. Nós falamos uma passagem muito conhecida sobre os 10 leprosos, mas volta um pouquinho nesse capítulo 17, versículo 5, por favor. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a tema, tá, mídia, para nossa ministração. Aumenta-nos a fé. É um pouquinho antes dele falar sobre os leprosos, os apóstolos, eles fazem essa oração. E você conhece o texto, a gente usa isso. Versículo 1, Jesus está falando que é inevitável que venham escândalos, ofensa, que não tem como, eu e você nós vamos ser decepcionados, eu e você nós vamos passar por momentos difíceis. Então Jesus começa a ensinar sobre o perdão, que a gente não deve guardar rancor, mágoa no nosso coração, que a gente deve liberar o perdão. Aí depois os apóstolos, eles fazem um pedido, eles fazem uma oração. E a oração é: Senhor, aumenta-nos a fé. Versículo 6. Olha a resposta de Jesus. A hora que os discípulos fazem essa oração, Jesus responde o seguinte: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Amém? Entenda, queridos, o contexto. Você precisa entender isso.
Jesus está falando de uma situação difícil, os discípulos falam, aumenta-nos a fé. A resposta de Jesus para falar sobre fé é comparar a fé deles com um grão de mostarda. A resposta que Jesus dá para essa pergunta é: se você tiver fé como um grão de mostarda. E um pouquinho para baixo, alguns versículos, tem a passagem dos 10 leprosos. Então, o assunto que Jesus está tratando aqui é como aumentar a fé. É a importância da fé. E você sabe, querida, a necessidade que nós temos sobre a fé. Hebreus 11, versículo 6 fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Você já parou para pensar isso? Que às vezes você serve, às vezes você dá dízimo, às vezes você ajuda, mas que nada disso adianta se você não tiver fé. Que você pode fazer muita coisa, ajudar muita gente, servir, mas se você não tiver fé, é impossível, é isso que a Bíblia fala. É impossível agradar a Deus. Então a fé é a base. A fé é aquilo que sustenta eu e você no nosso Evangelho. A fé é aquilo que vai dar direção. Efésios 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então tem uma fé que não vem de você, que é dom de Deus. E a salvação é pela fé. Então, queridos, quando eu falo que tem uma porção, que tem um dom de Deus que está em mim e você, que faz eu buscar a Deus, eu querer Deus, que faz eu ter acesso a Deus. Por um outro lado, Romanos 10, 17, diz assim: e assim, a fé vem pela pregação, pelo ouvir, e a pregação pela palavra de Cristo. Se a fé vem pelo ouvir, significa que eu posso desenvolver, que eu posso aumentar, que eu posso crescer, porque ele está falando aqui agora que é possível. Se a gente ouve, ele está dando meios para que eu e você possamos aumentar a nossa fé. E é sobre esse contexto, sobre essa oração que os discípulos fizeram. E tem sido a minha oração nesses últimos meses. Queridos, nós temos escutado muitas palavras sobre a nossa igreja, sobre a nossa nação, sobre a nossa cidade. São promessas que Deus tem dado sobre a minha casa, sobre a sua casa. E a minha oração é: Senhor, aumenta a minha fé. Você pode repetir isso comigo? Fala assim: Senhor, aumenta-nos a fé. Feche os teus olhos. Fala de novo com convicção. Fala assim: Senhor, aumenta a minha fé. Agora vamos para o texto. Vamos tentar entender. Comecei lendo sobre os 10 leprosos, e você vai ver que no contexto, Jesus, em todo o capítulo, ele está falando de fé. Então tem alguma coisa nesse texto que pelo capítulo, pelo contexto, quer nos ensinar a ter essa fé crescente, a desenvolver essa fé, a aumentar essa fé. Você precisa entender primeiro, quando o texto fala de 10 leprosos, a lepra hoje significa os nossos pecados, representa os nossos pecados. Em toda a Bíblia, quando fala de lepra, querido, lepra, não sei se você sabe, mas lepra era uma doença incurável. Hoje, graças a Deus, tem cura. Mas é uma doença que ela vai consumindo, apodrecendo os membros, ou onde ela pega, e ela é indolor. Você não sente dor. Se você tem lepra no braço, hoje é hanseníase, tá? Você pode encostar um ferro quente que você não sente dor. E aquilo começa a apodrecer, começa a perder vida, as células morrerem, sem às vezes você perceber. Então lepra era algo terrível, ela era algo que o pessoal era todo discriminado. Só que qual que é o problema da lepra?
que você põe uma roupa, está tudo certo, ninguém vê, porque é indolor, você às vezes nem percebe que você está com esse problema. É a mesma coisa do pecado. Às vezes você vem na igreja, você coloca uma capa de crente, você põe a Bíblia debaixo do braço, você tem uma postura, um linguajar cristão, mas só Deus conhece o teu coração. Só Deus conhece as lepras que estão escondidas aí dentro. E a história dos leprosos era triste, porque como era uma doença que tinha muita discriminação, quando a pessoa era diagnosticada com lepra, ele era separado de todo o povo. Então eles viviam num ambiente isolado. E você imagina então a emoção, nós falamos sobre espírito e alma. Você imagina você agora, sabe que você se tornou impuro, então agora você vai morar num lugar separado, agora você tem vergonha, você é discriminado, você é rejeitado, você é isolado. Naquela época eles andavam com sininho, para quê? Para que a hora que eles andassem ou chegassem perto, fosse anunciado que alguém impuro estaria chegando, porque o leproso não podia tocar em alguém, porque senão aquela outra pessoa também se tornava impuro. Então era uma regra no povo de Deus, que o leproso, quando ele fosse andar, ele tinha que, além do sininho, ele tinha que gritar: imundo, imundo, aqui vai um imundo, imundo. Agora você imagina a situação dessa pessoa, a rejeição, a vergonha, o desprezo. Quando ele olhava para os seus sonhos, para as suas metas, o que eu vou ser daqui a uns dias? Eu não tenho a mínima ideia. Eu sou imundo, eu sou impuro, eu sou um leproso, eu vivo rejeitado, eu não posso estar onde todo mundo pode, eu não posso estar num culto, eu não posso ir no mercado. Estou só te dando o contexto de um leproso. Agora, eu quero, na verdade, queridos, associar esses dois textos, o grão de mostarda, porque quando os apóstolos fazem essa oração, Senhor, aumenta a nossa fé. A resposta de Jesus é: se você tivesse fé como um grão de mostarda, você diria para essa moreira: arranca daqui e vai para o mar, e assim aconteceria. E logo abaixo tem então esse texto dos 10 leprosos, e eu quero associar algumas características para que nós possamos aplicar e assim aumentar a nossa fé. Amém? Amém. Primeira delas, uma curiosidade, eu não sei se você sabe disso, mas o grão de mostarda é uma semente extremamente pequena. Se você der um Google, você vai ver que ela tem aproximadamente 1 milímetro a 1,5 milímetros. Ou seja, queridos, é uma semente minúscula. É uma semente que se torna quase invisível. Mas tem algo muito importante no texto, e que às vezes a gente fala errado. Abre lá de novo para mim, por favor. Lucas 17, versículo 6. Se tiverdes fé, o quê? Diga como. Você está vendo que é como e não do. Às vezes a gente fala muito: se eu tenho fé do tamanho, mas não é do tamanho, está falando de uma qualidade de tamanho mesmo, mas ele está falando, não é do tamanho, mas das características, como um grão de mostarda, que sim, é pequeno, mas ele tem um poder de crescer de uma maneira assustadora e se tornar uma árvore de mais de 3 metros. Uma semente de 1 milímetro, ela se transforma de uma maneira rápida em uma árvore mais de 3 metros, a ponto das aves poderem se abrigar e etc. Então o que Jesus está falando aqui, quando ele fala do grão de mostarda, ele não está falando... às vezes a gente usa esse muleto: nossa, minha fé é tão pequena, porque não é nem do tamanho do grão de mostarda. Se fosse isso eu tinha falado e a moreira ia lá. A gente, sabe, acostuma
a nos apoiar, que não tem importância a nossa fé ser do tamanhozinho. Não, o que Jesus está querendo dizer é que Ele quer que a nossa fé não seja mas seja como um grão de mostarda, que tem características muito claras e que pode crescer de uma maneira muito rápida. Amém? O que Jesus está falando é que tua fé pode ser pequena, mas ela rapidamente pode desenvolver, pode crescer como um grão de mostarda. Amém? Mas vamos para os 10 leprosos. 17, versículo 12. Ora não. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10. Diga, saíram-lhe ao encontro. Queridos, para mim esse é o primeiro estágio da fé. É a nossa fé, que é uma porção de Deus, que todos nós temos, uma porção que faz eu e você buscarmos, irmos ao encontro, querermos Jesus, é algo que está dentro de nós, e diz o texto que esses leprosos saíram ao encontro, eles foram até Jesus. Querido, o que te faz vir numa igreja, o que te faz ir buscar a Jesus, é uma fé que mesmo que seja pequena, mas ela consegue, ela nos leva, ela nos impulsiona a nós irmos até Jesus. Amém? Lembra que esses leprosos eram discriminados. Lembra que esses leprosos eles eram impuros. Lembra que eles tinham vergonha. Lembra que eles tinham barreiras, dificuldades. Vamos lá, nós. Eu estou falando da primeira atitude de fé. Eu estou falando do primeiro passo que nós damos, que é ir ao encontro, que é ir até Jesus. Mas quantas barreiras, quantas vergonhas, às vezes você não precisou superar para hoje estar aqui. Quanta gente falou assim, mas crente, mas eu não vou ser nunca crente, e hoje está aqui. Quantas vezes você está aqui e às vezes a tua família, os teus amigos agora começam a zombar de você, falar, agora vai virar crente? O teu pai, não, nós temos outra religião, você vai lá. Então você fica, querido, naquela dificuldade, eu vou vencer, eu vou buscar, eu não vou, mas o Senhor te trouxe e você está aqui hoje, amém? Porque tem uma fé que te impulsiona para querer mais de Jesus. Então é o primeiro estágio, é a primeira porção daquilo que nós temos. Mas tem uma segunda. Eu não sei se você sabe, mas uma das características do grão de mostarda é que ele é muito resistente. Diga, muito resistente. Se você der um Google, eu dei, você vai perceber que é uma semente muito pequena, mas diz assim, ela tem alta energia interna, cheia de óleos e nutrientes. É uma sementinha que tem 1 milímetro, mas ela... Nossa! Achei que fosse um carrapato quando eu olhei assim, mas é uma semente de mostarda. Olha que legal, parabéns meninos, vocês são top. Queridos, imagina uma sementinha dessa virar uma árvore grande. E diz o Google que ela tem alta energia interna. Ou seja, querido, ela sobrevive muito tempo. Ela tem uma resistência que muitas sementes não têm. Eu nunca fiz o teste, estou acreditando nas informações, mas diz que você pode deixar ela dentro da água, ela pode passar pelo fogo, ou ela pode passar por tempo, você pode passar por cima dela, que ela não perde a sua propriedade, ela não morre, mesmo com todas as adversidades, ela suporta condições adversas. Eu vou repetir, ela suporta condições adversas. A minha sua fé precisa suportar condições adversas. Quando Jesus está querendo ensinar e esses 10 leprosos começam primeiro passo
passo ir até Jesus. Agora olha o versículo 13. Ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Vamos lá, entende o que eu quero te dizer. Primeiro passo, eles foram até Jesus. Muitas vezes a gente pode ir até Jesus, você pode vir até a igreja, mas eles poderiam muito ir, ver Jesus, ir até Jesus e ficar quieto, pertinho da multidão. Vamos ver o que vai acontecer. Nós temos uma curiosidade, todo mundo está falando desse homem, vamos ver que sinal que ele vai fazer hoje. Mas não, o primeiro passo, eles foram até Jesus, mas diz agora no versículo 13, que eles começaram a gritar, eles começaram a chamar a atenção, eles não simplesmente sussurraram, eles gritaram porque eles sabiam da condição que eles tinham fé que aquele Jesus, que aquele nome, que aquele homem que todo mundo estava anunciando, tinha poder e autoridade para mudar a vida dele e transformar o futuro deles. Então eles não só foram até Jesus, mas agora eles começam a gritar: mestre Jesus, compadece-te de nós. Às vezes a gente vem na igreja como curioso. Já estou indo na igreja. Escute. Se o pastor Lucas desse um grito bem forte agora no meio, sem você nem pensar, todo mundo ia olhar para ele. Porque o grito chama atenção, sim ou não? Se de repente eu dar um grito lá, a igreja inteira faz o quê? Claro, querido, é normal. A hora que aqueles leprosos gritam, toda a multidão faz o quê? E o que eles veem? Leprosos. Sabe o que significa? Que a vontade que eles tinham de estar perto de Jesus e conhecer Jesus era muito maior do que a vergonha que ele tinha dos problemas que eles enfrentavam. Escute, enquanto o teu desejo de querer Jesus for menor do que a tua vergonha, do que as tuas lutas, enquanto a tua vergonha, o teu medo de gritar, o teu medo de se abrir, o teu medo de se expor, tiver alto, querido, for maior do que o teu desejo de encontrar Jesus, você nunca vai clamar de verdade. Mas a hora que você estiver de saco cheio, a hora que você falar assim, eu não aguento mais essa vida, tudo isso que eu estou vivendo, todo esse pecado que eu estou carregando, todos esses vícios, esse trauma, minha vida, meu casamento, eu não aguento mais, não interessa o meu passado, eu preciso gritar bem alto, porque eu sei que Jesus pode mudar a minha história. Aí as coisas começam a acontecer. Então tem uma correlação, querido, do tamanho da tua vergonha com o tamanho da tua fome. Eu preciso querer Jesus mais do que eu tenho vergonha de libertar, de abandonar todos os meus pecados, as minhas falhas, os meus erros. Agora, presta atenção, olha que incrível. Quando aqueles leprosos gritam, eles se expõem. Mas eles estavam acostumados a gritar: imundo, imundo, aqui vai um leproso, imundo. Agora o grito deles é trocado. Agora, em vez de gritar imundo, imundo, eles estão gritando: Jesus, Jesus, mestre, compadece de mim. O que eu estou querendo te dizer? Está na hora, querido, nós mudarmos os nossos gritos. Está na hora de você parar de exaltar as tuas falhas, os teus erros, olhar para você, para as tuas falhas e falar: nossa, eu sou pecador mesmo, eu sou imundo mesmo, eu sou adúltero mesmo, eu sou viciado, isso eu não dou conta, não, isso é coisa minha, não, eu sou isso, eu sou... Muda o grito, começa a falar: Jesus, compadece de mim, tem misericórdia de mim, eu sei que o Senhor pode mudar a minha vida, eu sei que o Senhor pode mudar a história, Senhor, eu estou aqui, me encontra, me acha, eu preciso do Senhor, eu dependo do Senhor. Tem um nome que acalma a tempestade, tem um nome que pode mudar a minha história, tem um nome que pode curar a minha depressão, tem um nome que pode salvar o meu casamento, tem um nome que pode me libertar, tem um nome que pode transformar a minha vida. Enquanto
enquanto a gente não mudar o nosso grito, enquanto a gente ficar exaltando os nossos problemas, olhando as nossas falhas, nós vamos ficar afundados ali. Mas quando você olhar Jesus e começar a mudar aquilo que sai da tua boca e gritar para aquele que pode mudar a tua história, a tua fé começa a ser elevada. Diga assim: a fé para o milagre começa quando eu mudo o meu grito. Nossa fé precisa ser resistente, querido. Suportar condições adversas. Todos nós passamos por guerras. Todos nós passamos por lutas. O que vai nos manter em pé é a nossa fé. E quando Jesus fala como um grão de mostarda, Ele está falando de característica, e uma das características é essa sementinha pequenininha, mas ela aguenta situações adversas, ela aguenta lutas, ela aguenta guerra. Tem um texto de Pedro que eu gosto muito, muito mesmo. Jesus está na última ceia, nos últimos momentos. Ele está ali com os apóstolos, aqueles que viveram 3 anos com Ele, aqueles que já foram evangelizar, que já foram pregar no nome de Jesus, que já viram a autoridade do nome de Jesus, não só escutaram falar, mas presenciaram, conheceram, viram os milagres, viram sinais, viram cegos, viram surdos, viu ressurreição. Eu estou falando de homens que seguiram, não foi qualquer pastor, foi o mestre dos mestres. Não era qualquer pessoa, era simplesmente o Filho de Deus, estava sendo discipulado por eles. Então esses homens estão ali com Jesus. Lucas 22, NTLH, por favor, cara. Versículo 31. Jesus ele fala o seguinte para Pedro: Simão, Simão, escute. Satanás já conseguiu licença para pôr, fala vocês. Você está vendo que é no plural, que tem um S aí? Ele está falando para Simão. Jesus está falando para Simão: Simão, é o seguinte, deixa eu falar um negócio, vamos entender aqui. Satanás tem uma licença. Satanás ele tem uma autorização para pôr vocês. E eu falo que a Bíblia, querida, é escrita para mim e para você. Você acha que se Jesus, sendo Filho de Deus, o Santo, o amado, o perfeito, foi provado por Satanás no deserto? Satanás chegou diante dele e questionou, e provocou. Quanto mais eu e você acha que nós não somos provados? Todo o tempo, querido, nós somos provados. Todo o tempo nossa fé é provada. Todo o tempo o inimigo fica querendo colocar pensamentos, situações. Ele conhece as tuas fragilidades. Para quê? Para abalar a tua fé, para querer diminuir a tua convicção de quem Deus é para você. Todo o tempo nós somos provados. E Jesus está falando isso. Simão, Simão, eu preciso te falar algo importante. Satanás já conseguiu autorização, licença, para pôr vocês à prova. Ele vai peneirar vocês. Misericórdia. Como quem peneira o trigo, a fim de separá-los da palha. Próximo. Mas isso é gostoso demais. Querido, nossa, isso é... Entenda. Jesus está falando para a igreja em Amir, 16 de novembro de 2025, que nós precisamos ter uma fé resistente, que a nossa fé tem que suportar momentos difíceis, que nós temos sim fé, que é uma porção dada por Deus, não é de você, é dom de Deus, mas que essa fé pode crescer, que essa fé está em você, que nós precisamos desenvolver, porque o nosso evangelho depende dessa fé. E ele fala o seguinte: vocês vão ser colocados à prova em todo momento, mas eu, o Filho de Deus, eu orei por vocês, eu
intercedir por você. Queridos, é gostoso a gente receber a oração das meninas da intercessão. Quando tem aqui, vem um pastor de fora, faz fila. Nossa, eu vou, esse homem vai ter que pôr a mão na minha cabeça. Querido, é gostoso e tudo bem. É bom a gente honrar a autoridade, a presença que homens de Deus carregam. Mas imagina o próprio Jesus, o Filho de Deus, falar assim, ó, eu orei por vocês. Olha lá. Cadê? Eu orei por vocês, irmão, para que não lhe falte. Para que não lhe falte. Jesus não orou assim, ó. Não, eu orei para vocês, para você não passar pela prova. Eu não orei para vocês não passarem por esses momentos difíceis. Porque tem momentos, queridos, que são necessários para Deus nos forjar. Talvez se você não estivesse passando por esse momento, você não estaria aqui hoje. Tem momentos que nossa vida, que nós não queremos passar, mas lá na frente a gente fala, nossa, foi necessário, porque se não fosse isso, eu não estaria hoje servindo ao Deus que eu sirvo. Então Jesus orou e falou assim, ó, eu não estou orando para que vocês não passem pela prova, mas para que não falte. Eu acho isso incrível. E quando você voltar para mim, escute, você tem que receber isso. Não é e se você voltar para mim, mas quando? Por quê? Porque Jesus sabia que tinha uma semente no coração de Pedro que iria frutificar. Querido, você está aqui, tem uma semente no teu coração. Você não é qualquer um. Você já está dando passos de fé. Você já está buscando Jesus. Você já está na igreja. Você já está sendo alimentado. Tem uma semente que vai frutificar. Então não é se você... Não, querido, você não vai desviar não. Você vai ficar firme e você vai voltar e vai ajudar os teus irmãos. Pastor, eu não sei se eu consigo. Querido, você consegue sim. E mais do que conseguir, você vai conseguir tanto que você vai ajudar os outros ainda que estão fracos. Essa área que para você era uma luta, você vai dar a mão e falar assim, ó, eu venci e você vai vencer comigo, porque eu superei, porque Jesus orou por mim e falou, vai ter fé no teu coração, então vai ter fé para o seu também, e nós vamos crescer juntos. Em outras palavras, Jesus está falando assim, Pedro, eu estou orando para que a tua fé seja resistente, como de um grão de mostarda, mesmo que seja peneirado, mesmo que seja queimado, mesmo que seja triturado, a semente está lá cheia de potencial de vida, ela continua aí e ela vai frutificar. Amém? Terceiro, mesmo a semente sendo resistente, ela precisa ser plantada. Diga, ser plantada. O que adianta uma semente ter toda a propriedade, ter características, ter tudo para desenvolver, ter uma genética, mas ela não é plantada? Nossa, eu vou guardar essa semente, é preciosa. Vou pôr ela num potinho, vou deixar ela lá, ó, na prateleira do lado da minha cama. Querido, vai passar 10 anos, você vai olhar, vai continuar 1 milímetro e ela quietinha no lugar dela. Porque a semente só vai cumprir o propósito pela qual ela foi designada por Deus quando ela entrar no processo, quando tiver uma atitude, quando ela for plantada, quando ela for colocada na terra, porque é ali que ela vai desenvolver. Amém? Vamos para os leprosos, versículo 14. Ao vê-los, disse-lhe Jesus, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles foram, diga assim, indo eles foram purificados. Acompanha comigo, gente. Tem 10 leprosos gritando o nome de Jesus. Jesus para, olha. Ao vê-los, Jesus dá uma palavra. Ide e mostrai ao sacerdote. E diz o texto que, indo
eles foram purificados. Ou seja, quando eles chegaram perto de Jesus, Jesus falou assim: vai lá no sacerdote. Um olhou para o outro e falou: rapaz, mas eu estou leproso ainda. E aí, você ia ou você ia ficar? E você sabe uma coisa curiosa? Jesus não chamou a liderança, falou: joelho aqui, pega o óleo ungido, vamos orar, fazer uma oração forte, vamos impor as mãos, vamos fazer algo poderoso. Diz o texto que, quando Jesus viu, ele falou: ide, essa foi a palavra de Jesus, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Querido, você acha que esses homens tinham que ter fé? A hora que Jesus falou isso, eles acreditaram nessa palavra. Eles olhavam para eles e eles continuavam leprosos, mas diz o texto que pela atitude, pela ação, a hora que eles começaram a agir, nós temos uma palavra, então nós vamos mostrar para o sacerdote. No caminho eles foram purificados. O que eu quero te dizer, querido? Que tem cura que vai ser no processo, que tem milagre que vai acontecer no processo. Às vezes a gente quer um milagre instantâneo, a gente quer que as coisas aconteçam, mas às vezes o fato de você ir, a atitude de você plantar aquele grão de semente, que você tem uma palavra, você começa a prosseguir, as coisas vão acontecer. Às vezes é durante o processo da tua caminhada. Agora, eu me coloquei. Pensa na Naamã. Naamã era leproso, chefe da guarda, homem respeitado, mas ele colocava uma capa de soldado, por fora estava tudo certo, todo mundo: uau, que cara importante, nossa, esse cara é incrível. Mas só ele sabia da lepra. Aí ele vai lá, manda ele dar 7 banhos no Jordão. Ele não quer de jeito nenhum. Fala: não, pelo amor de Deus, lá na minha terra não tem o rio Farfar, o outro não lembro o nome, que são muito mais bonitos. Mas ele dá um banho, ele olha, leproso. Ele entra, 2 banhos, olha, leproso. Ele entra, 3, 4, 5, 6, olha para a pele dele, leprosa. Já pensou se ele tivesse desistido? Esses homens, eles saem de Jesus e eles começam a ir para o sacerdote. Talvez eles andam 1 hora, leprosos. Talvez 2 horas, leprosos. 3 horas, leprosos. Mas eles têm uma palavra e eles continuam. 3, 4, 5. Chega um momento que quando eles estão, a hora que olha, está tudo curado. Querido, o que eu quero te dizer é que nós precisamos enfrentar o processo. Nós precisamos crer que Jesus está conosco. Isso desenvolve a nossa fé. Isso é uma atitude de fé que nós precisamos viver. Às vezes a gente é teimoso demais, porque a gente quer no momento, quer na hora, e a gente briga com Jesus, porque eu estou orando, eu fui lá na frente, não aconteceu nada. Jesus nem deu uma sopradinha em mim, nem pegou o óleo e ungiu. Jesus não quis nem pôr as mãos sobre minha cabeça, mandou ir lá no sacerdote. Ei, para a tua fé romper, para a tua fé crescer, você precisa plantar essa semente. Isso chama-se atitude. Você quer viver um milagre, mas você não ora pelo milagre. Você quer ver um cego ver, mas você nunca orou para o cego ver. Como é que Jesus vai acontecer? É pegar o grãozinho e colocar lá no cantinho da cama, do ladinho, deixa ele guardadinho aqui. 1 hora esse grãozinho vai aumentar, 1 hora vai crescer, e você olha amanhã, está do mesmo tamanho. E depois, por quê? Porque o processo, o crescimento, é quando eu vou agindo, é atitude após atitude, é passo atrás de passo, e no processo, Deus vai cumprindo aquilo que Ele prometeu. Amém, queridos? Seja ousado, seja intencional, plante essa semente, cultive essa semente, porque ela cresce rápido, e é isso a minha oração, que nós possamos ser uma igreja que aumente muito a nossa fé, em nome de Jesus. Amém? Último. Diga assim: o grão de mostarda não é uma semente híbrida.
Tá aí um monte de agrônomo que não me deixa mentir nem errar. Mentir eu não vou mentir, mas eu posso errar. Esses dias eu falei o que eu falei mesmo? Da azeitona. Falei da azeitona que não dava no Brasil. O Marco no final do culto falou: pastor, está errado. Azeitona dá no Brasil sim, hoje já existe técnica. Eu falei: vixe, falei errado então. Foi uma pregação que eu fiz. Um monte de agrônomo, e glória a Deus por isso. Querido, mas hoje, dificilmente você planta uma semente, uma soja, um milho, que não seja híbrida, que não seja modificada geneticamente. Porque o resultado da colheita é rápido, é maior, tem mais proteção contra pragas, tem mais produtividade, tem um monte de qualidade aí que Embrapa e outras empresas fazem, né, promovem pela questão. Mas tem algo muito legal e interessante. Quando você usa essa semente híbrida, você não usa a semente da colheita para plantar de novo, porque ela não é tão boa. Ela tem um resultado rápido, ela dá uma produtividade boa, mas quando você vai plantar, você não usa de novo a semente dessa colheita. E quando eu estava vendo isso, o grão de mostarda, ele é uma semente original. Digo, uma semente original. E eu não quero nem entrar nisso, porque essa questão da colheita, Deus está preocupado, querido, não é com os teus resultados, não é com a tua produtividade, mas é de ser algo constante, de geração em geração, e você causar, deixar um legado, um rastro do perfume de Cristo por onde você passar, amém? Mas o que eu quero dizer, queridos, é que essa semente do grão de mostarda, ela não era híbrida. Vamos para os 10 leprosos, deixa eu te mostrar isso aqui, o que eu quero dizer. 17, versículo 11, Cálida. Do caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria. Agora versículo 15. Um dos 10, vendo que fora curada, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Vamos lá. Eu falei isso, não sei se meses atrás, eu nem lembro, mas eu preciso repetir isso porque é algo que encaixa muito com isso que eu quero passar para vocês, e você vai entender. Queridos, a Samaria era uma das capitais. Quando, depois de Salomão, o povo de Deus dividiu, imagina que tinha um povo de Deus, era um só. Depois do rei Salomão, esse povo dividiu, ok? Em duas partes, eles brigaram entre si, então ficou uma tribo, um povo, chamado Israel, cuja capital era Samaria, e outro povo, Judá, cuja capital era Jerusalém. Então no povo de Deus, tinha duas capitais, uma Samaria e outra Jerusalém. Mas o povo de Israel se corrompeu tanto, que outros povos começaram a entrar, outros povos começaram a trazer seus deuses, e então, aquilo que era uma fé verdadeira, começou a ser corrompida. Agora, Jesus chega lá em João capítulo 4, versículo 4, e ele diz assim, Jesus sai da Galileia, da Judeia, está indo para a Galileia, e ele fala, é necessário que eu passe pela província de Samaria. Os discípulos ficam todos meio perturbados, mas como assim Samaria? Diz até o texto um pouquinho para baixo, porque os judeus não davam mais com os samaritanos, eles tinham uma desavença, mas Jesus fala, não, mas nós vamos precisar passar lá.
E aí você conhece o texto, e eu quero ser muito breve. Então Jesus, ele está com sede, ele vai até Samaria, ele para perto de um poço, é quase a hora do almoço, meio-dia, os apóstolos deixam Jesus lá, vão comprar comida, porque ele está com fome, e chega uma mulher samaritana. E quando essa mulher samaritana chega, Jesus pede água para essa mulher. E essa mulher assusta, que fala assim, mas como que um judeu, como que você está falando comigo? Primeiro que homem já não falava com mulher, ainda mais um judeu ali com um samaritano. E essa mulher fala assim, não, e como que você pede? Como que você pede algo para mim? E Jesus fala, mulher, se você soubesse quem está te pedindo, você pediria água e eu daria, você nunca mais teria sede. E essa mulher fala assim, Senhor, eu quero dessa água. Versículo, abre lá para mim agora, 14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. 15, disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precisa vir aqui buscá-la. Entenda onde eu quero chegar. Jesus, ele está oferecendo para essa mulher a água da vida. Essa mulher não sabe muito, não entende, mas ela aceita, ela fala assim, eu quero dessa água, me dá dessa água, me dá que eu quero beber. Para mim aqui estava incrível, porque Jesus oferecendo e a mulher falando, eu quero. Ótimo, fechou, perfeito. Mas olha o próximo versículo. Mas disse-lhe Jesus, vai e chama o teu. Ela aceita a água e Jesus fala, vai e chama o teu. Próximo. Ela respondeu à mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. E isso lhe dissesse com verdade. Vamos lá. Eu já falei sobre isso, quero repetir. Mulher representa a igreja. Marido representa o amor da vida dela. Quando essa mulher pede água, escute isso. Jesus oferece, a mulher fala, eu quero essa água. Jesus, ele faz um parênteses. Mas antes, chama o teu marido. Igreja, antes, olha os teus amores. Quem são os teus amores? Aí a mulher fala, eu não tenho. Ela falou assim, você não tem mesmo, que esse não é teu. Mas 5 você já teve. Agora vamos lá, para você entender. 2 Reis, capítulo 17, versículo 29. Porém, cada nação fez ainda os seus próprios nas cidades em que habitava, e os puseram no santuário dos altos, que os... Quem? Querido, então as nações agora elas fazem os seus próprios deuses, ou seja, eram amores, eram crenças, eram aqueles a quem eles devotavam, e eram samaritanos, e eles colocam lá naquela cidade Samaria. Versículo 30, os de Babilônia fizeram Sucote Benote, os de Cuta fizeram Nergal, os de Amate fizeram Azima, os Aveus fizeram Nibás e Tartaque, os Sefarvita queimavam os seus filhos, a Adrameleque e Anameleque, deuses de Sefarvim. Se você contar aí, querido, tem 5 povos com 5 deuses diferentes. O que Jesus está querendo dizer? Mulher, vim aqui para dar a água da vida. Igreja, eu vim aqui para dar a água da vida, para transformar a tua história. Mas não pode ter outros amores além de mim. Sabe qual que é o nosso problema? Que a gente crê muito em Jesus. E era o problema dos samaritanos. Eles acreditavam muito em Jesus. Só que eles também acreditavam no Mamon. Eles acreditavam no horóscopo, no santo, na Maria, no terço. Entenda o que eu estou querendo te dizer, querido. Jesus, ele não negocia o lugar dele no meu e no seu coração. Ele tem que ser único. A semente não pode ser híbrida, a semente não pode ser misturada, a fé não pode ter outros componentes, a fé tem que ser original e tem que ser somente
em Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu não posso ter outros amores junto com o meu coração. E o problema nosso é que a gente ama demais Jesus, igual os samaritanos. Eu amo muito Jesus, eu adoro a Deus, mas eu também faço uma fezinha para o santo, mas eu também peço para Maria, mas eu também peço para o meu tio, para o meu avô, que já morreu, para ele interceder por mim, mas eu também rezo isso, eu peço para o santo aquilo, eu acredito na força do meu braço, eu acredito na minha riqueza, na minha conquista, naquilo que eu sou bom, e a gente começa a tornar a nossa fé híbrida, a nossa fé dividida. E Jesus está falando assim: mulher, você precisa tirar isso, você precisa eliminar isso. Você não sabe onde você adora, você não conhece. Nós adoramos aquilo que nós conhecemos. E o resultado disso, querido? Lucas 17, versículo 15 de novo. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era? Então Jesus lhe perguntou: não era 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua te salvou. Queridos, um samaritano que tinha o costume de ter vários deuses, não deixou a fé dele ser contaminada, não deixou a fé dele ser híbrida, não negociou os valores da fé dele, muito pelo contrário, tinham 10, ele foi o único que reconheceu: não, esse Jesus me curou, esse Jesus me salvou, eu vou voltar lá, vou render glória, honra, porque só Ele pode mudar a minha vida. E por causa da fé dele, ele foi salvo, por causa da fé dele, ele foi de novo recolocado na sociedade, foi curado, por causa da fé dele, as suas emoções foram restauradas, a sua vida transformada, os seus sonhos, os seus planos, as suas metas foram todas mudadas, e muito mais, querido, uma eternidade. A minha oração nessa noite é para que você entendamos que mesmo que a nossa fé seja como um grão de mostarda pequena, ela pode crescer rápido, ela pode aumentar. O desejo de Jesus é que ela sim aumente. Ela tem que ser resistente, suportar condições, mas ela tem que ser ativada, plantada. Ela tem o id, ela tem o faça, ela tem o haja. Ela não pode ser híbrida. Não adianta você ter fé em Jesus hoje e amanhã você procurar outra coisa, e depois da manhã você procurar outra coisa, e depois da manhã você procurar outra coisa, e tentar, sabe, querido, aquela pessoa que está tão desesperada, que tenta em todos os lugares, de todos os jeitos. Querido, você não está agradando a Jesus. Jesus, Ele é único, Ele quer que a sua fé seja toda dEle, é dEle, por Ele e para Ele todas as coisas. Amém? Você pode se colocar de pé, por favor? Sua cabeça. Eu queria que você sondasse teu coração. Só Deus sabe as provas, as lutas, as guerras, os desafios que você está enfrentando, tem passado. Todos nós temos nossos gigantes. Mas deixa eu te falar algo. Deus colocou uma porção de fé no seu coração, e isso não é mérito nosso, é dom de Deus. E Ele colocou essa porção de fé porque Ele sabia que essa fé pode ser crescida, aumentada, desenvolvida. Toda vez que nós ouvimos a palavra, toda vez que nós viemos no culto, toda vez que você vai no GPS, toda vez que você lê a Bíblia, o que você está fazendo? Você está desenvolvendo, aumentando a sua fé.
como igreja, nós precisamos de ter fé. Senhor, aumenta-nos a fé. Eu queria que você orasse, enquanto o louvor ministra, eu queria que você orasse pedindo isso. Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, tira os outros amores, tira os maridos, tira aquilo que ocupa um lugar no meu coração que é teu. Senhor, remova isso, que minha fé não seja híbrida, que minha fé seja verdadeira, que seja só no Senhor. Pai, eu quero sair daqui com a minha fé aumentada, eu quero sair daqui entendendo que minha fé pode ser desenvolvida, ela pode ser crescida. Ore isso em nome de Jesus. Talvez você se sinta como Simão, ou como Pedro, sendo peneirado. E a palavra que eu tenho para o seu coração nessa noite é que o próprio Jesus orou por mim e por você, para que não falte fé. E talvez você não está percebendo isso, ou não está sentindo isso. E é esse meu apelo nessa noite. Você que está passando por essa guerra, por essa batalha, e quer que essa fé seja realmente ativada para você voltar e ajudar os teus irmãos, eu queria que você viesse aqui, que nós vamos orar juntos, clamar ao Senhor. Você que tem sentido esse abalo, vem cá, vamos. Seja provada, mesmo que as tempestades venham, mesmo que os gigantes se levantam, vai sobrar fé, vai ter fé para você continuar firme no Senhor. O Senhor é quem te chama, o Senhor é quem te sustenta, é Ele que dá uma porção de fé ao nosso coração. E minha fé será mais forte na presença do meu criando coragem, nós vamos clamar. Querido, talvez você esteja desviado, ou talvez você nunca confessou o Senhor Jesus, talvez você esteja igual aquele leproso,
O primeiro passo que eles deram foi ir até Jesus. Depois eles gritaram, falaram: Senhor, compadece-te de nós. Sabe, não foram lá buscar os leprosos, eles quiseram ir, eles foram, eles tomaram o passo, eles tomaram atitude. Depois eles gritaram, não importaram os seus problemas, a sua vergonha, não importava o seu passado, mas eles sabiam que aquele momento podia transformar a vida deles. Talvez você tenha vindo nessa noite aqui como visitante, eu não sei. E eu quero dizer que não importa o teu passado, tem um Jesus que pode mudar o teu futuro. Tem um Jesus que pode transformar a tua história. Tem um Jesus que te ama. Tem um Jesus que colocou uma porção de fé. E essa fé é suficiente para você falar: Senhor, eu quero ir para mais perto de Ti. Talvez você nunca declarou Jesus. Hoje é teu dia, eu quero que você venha aqui na frente. Se você é desviado, está longe, vem aqui. Nós vamos orar também. Nós vamos orar para que essa fé seja renovada, para que seja restaurada, em nome de Jesus. Chamaremos em todo nome, Pai. Vamos declarar isso. E o teu nome. E o teu nome eu chamarei. Além das ondas olharei. Se o mar agita, em tuas mãos descansarei. Pois eu sou Jesus, eu quero orar por esses corações. Pai, são corações rendidos que deram o passo de fé. Vieram aqui, Pai, porque entendem o momento, a guerra, as lutas. Entendem, Pai, a tudo aquilo que eles estão passando, enfrentando. Pai, e eu quero orar por cada um deles. Pai, nós como igreja, nós queremos declarar o agir do Senhor, o mover do Senhor. Pai, nós clamamos que o dom da fé, Pai, a palavra do Senhor fala que é o Senhor que dá a porção de fé, que isso não vem de nós, Pai, que isso não é obra nossa, mas é dom de Deus. Tem uma fé que é o Senhor que coloca no nosso coração. Então o Senhor conhece essas vidas, o Senhor conhece as guerras, o Senhor conhece as lutas, mas eu oro, Pai, para que essa fé seja acrescida, para que essa fé do céu seja colocada em coração, e mesmo que eles sejam peneirados, mesmo que eles passem por lutas, vai ter fé suficiente para eles permanecerem firmes no Senhor, para eles não desviarem, para eles não abandonarem, para eles continuarem crendo que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e não tem outro, não tem outro, não tem como essa fé ser híbrida, não pode ser misturada. Pai, que seja uma fé genuína, que seja uma fé do Senhor nos nossos corações. Como igreja, Pai, aumenta a nossa fé. Pai, nós queremos viver as promessas, nós cremos no avivamento, nós cremos naquilo que o Senhor vai fazer na igreja, mas nós precisamos de fé. Então, Pai, aumenta a nossa fé, desenvolve a nossa fé. O Senhor nos deu ousadia para orarmos, para buscarmos, para intercedermos, para impor as mãos, para ajudar, em nome de Jesus, Pai, que a Tua igreja possa caminhar no sobrenatural, cheio de fé, em nome de Jesus. E o Teu nome eu chamarei, além das ondas olharei. Vocês que estão aqui na frente, levante a mão bem alto. Repita assim comigo, fala: Senhor Jesus, eu declaro que o meu coração
tenha fé que vem do céu, e essa fé é suficiente para eu perseverar e eu vencer todas as minhas guerras, as minhas batalhas. Eu tenho fé suficiente para vencer, para continuar, para perseverar e para viver todas as promessas que o Senhor tem para mim, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Escute. Quando Jesus olhou para aqueles leprosos, Ele falou: vai lá, apresenta aos sacerdotes. E diz o texto que indo eles foram curados. Quero declarar sobre a vida de vocês, sobre toda a igreja. Vocês vão voltar para o seu lugar, mas indo vocês, as promessas de Deus vão realizar na vida de vocês, em nome de Jesus. Amém? Pode voltar para o seu lugar, em nome de Jesus. Vá com fé, que Deus é contigo, em nome de Jesus. Amém? Você recebe essa palavra, querido, no seu coração? Que a gente possa orar sempre: Senhor, aumenta a nossa fé. É a base. Sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Senta um pouquinho que eu tenho alguns recados importantes. Pode acender, por favor, Ana. Aleluia. Deixa eu ver por onde eu começo. Nós temos nosso GPS e tem sido bênção, gente. Eu queria assim, compartilhar tanto testemunho e cada GPS mais abençoado. Eu louvo a Deus, sabe, por tudo aquilo que Deus tem feito. Tem sido uma ferramenta, um instrumento precioso. E você vai entender isso ainda, em nome de Jesus. Vai ter fé no teu coração para você falar assim: não, eu vou participar, eu vou abrir um GPS e eu vou ganhar vidas e vamos saquear o inferno em nome de Jesus. Quinta-feira, que dia? Quinta-feira. Não terá culto. Olha para o teu irmão e fala assim: quinta-feira não tem culto. Vocês entenderam isso? Agora presta atenção. Todo mundo que vai servir no encontro, não os encontristas, pessoal que vai servir no encontro, quinta-feira, 19 horas, nós vamos ter um tempo de consagração, alinhamento, adoração, guerra, lá no Ictus. Lá no Ictus. Então, todo mundo que vai servir, queria muito que você fosse. Inclusive, nós estamos com um grupo agora dos servos do encontro, ok? Se você que está em algum departamento e não entrou, por favor, entra lá no link, porque vai ser no grupo que nós vamos estar dando todas as diretrizes, mas nós vamos ter um tempo nosso de oração, de batalha, de consagração. E queridos, eu queria pedir para toda a igreja que vocês estejam orando pelos encontristas. O encontro vai ser sobrenatural. As vagas já encerraram, passamos do número que a gente podia, e glória a Deus. Pastor, consegue mais uma vaga? Eu falei: ai, Jesus. Vai ser poderoso. Já passei a lista para as nossas guerreiras, nossa equipe de intercessão. Vamos estar orando nome por nome essa semana, por cada encontrista. Você que conhece o encontrista, querido, interceda, ore por ele. Fique junto, porque a gente sabe das batalhas, das guerras, das lutas. Apóstolo Mauri e apóstola Márcia chegam quarta-feira. Naira vai vir estar ministrando conosco também, vai chegar quarta-feira. Enfim, nós vamos ter um final de semana abençoado. Amém? O encontro, sexta-feira, 19 horas, nós começamos. Para os encontristas. Tem muito encontrista que não está no grupo do Zap, ok? Nós passamos alguns recados, diretrizes, tiramos dúvidas por lá. Então, se você ainda não entrou, te convido a você participar só para ter alguns recados. Depois acabou o encontro, você sai, não tem problema, tá? Mas o encontro, sexta-feira, 19 horas. Se você puder chegar um pouquinho antes, querido, nós temos que fazer o check-in, tem crachás, tem algumas coisas. Checar a inscrição, enfim, por favor, não atrase. O encontro é muito pontual em tudo,
ok? Então, se organize, vai ser bênção demais. Sexta-feira nós vamos estar aqui em nome de Jesus, toda a equipe. Domingo, que dia? 19 horas, você tem que convidar alguém, porque quem vai ministrar vai ser o apóstolo Mauri. Se Jesus não voltar até lá e Deus permitir, o apóstolo Mauri que vai estar ministrando, querido, e ele, com seus cabelos brancos, com a autoridade que carrega, é um homem de Deus, e tem essa unção de evangelismo. Então você que quer que sua casa, sua família, seu amigo, conheça Jesus, aceita Jesus, tenha a sua vida transformada, traga no culto, porque eu sei que vai ser bênção, sempre é um homem de Deus, tem um histórico. Então já fica o convite, domingo 19 horas, culto com o apóstolo Mauri. Não teremos EBD por causa do encontro, ok? Então domingo que vem não tem EBD. Você que quer batizar e não se batizou, 13 de dezembro, daqui 3 semanas, nós vamos ter nosso batismo. Então você coloque seu nome, não precisa fazer inscrição não, é só dar seu nome. Nós vamos tirar todas as dúvidas, já tem o pessoal, vai ser fogo e glória em nome de Jesus. Eu estou com esse teu irmão aí, fala assim, se você não batizou, é a hora, hein? Vão virar 2025, querido, Deus tem promessas para o nosso 2026, amém? Eu quero que você vire esse ano para 2026 no fogo e na glória. Deixa eu te falar outra coisa, para você já se programar, virada do ano, graças a Deus nossa igreja cresceu, né, queridos? Graças a Deus, e nós não temos lugar para todo mundo, mas dia 31 para o dia 1º, virada, já tem teatro ensaiando, já tem dança ensaiando, já tem aquele visão, olha, pensa um trem poderoso que está isso aqui, vai ser sobrenatural também, não tem nem inscrição ainda para você fazer, tá? Mas eu quero que você se programa, porque dia 31 para o dia 1º nós vamos fazer a virada. Eu queria muito que você participasse conosco aqui, vai ser um cultaço para a glória de Deus, amém? Eu tinha outro recado, o que era? Dia 13 é sábado, eu errei, então é dia 14, olha domingo aí, então é 14, o primeiro domingo é ceia, é 7, vocês têm certeza disso? Então, o segundo domingo de dezembro, tá, querido? Eu não gosto do 13 mesmo, foi 14, muito melhor. O batismo vai ser até mais cheio da glória agora. Volta. Sábado o quê? No dia 13? Ah, sim, gente, agora tem encontro. Eu falei 13 brincando, 13 é abençoado, é um número, tá, gente? Pode ter culto sim, tá? No dia 13, tem problema. Recadíssimo importante. Dia 6, que dia que é dia 6? É sábado, confere aí. 6 é sábado, anota aí na tua agenda. Dia 6, sábado, nós vamos ter Jeová Nissia, companhia de teatro aqui na nossa igreja. Queridos, é uma equipe, se você não assistiu o Jardim do Inimigo, você pesquise e assista. Não é o que vai vir aqui não, mas assista. Eu falo que todo crente tem que assistir Jardim do Inimigo todo ano. Todo ano, queridos, é um dos teatros que mais impactou a minha vida. E eu queria muito, em vez de assistir um filme porcaria, entendeu? Vai lá, pesquisa no YouTube, tem lá Jardim do Inimigo, 2 horas de apresentação e você vai ser abençoado. É essa equipe, Jeová Nissia, a equipe lá de São Paulo, vão estar na região, eles me ligaram, eu nem fiz ainda, mas já fechei de boca. Então 6 de dezembro, no sábado, eles vão estar aqui e eu não vou estar. Pois é, querido, eu vou tem outra agenda, mas enfim, o Jeff vai pilotar isso, vai ser bênção em nome de Jesus, amém? Quer mais de recado, gente? Fique de pé. Você que nos visita, Deus abençoe muito sua vida, seu coração. Você que precisa de uma oração, está aqui os guerreiros. Não vai embora sem receber uma oração.
povo para abençoar a sua vida. Não esqueça, você que quer batizar, pastor, eu tenho dúvida, eu não sei, dê o seu nome. É justamente, o grupo é para tirar dúvidas. Eu não sei se eu posso ou não posso. Dá o seu nome lá, que lá é para a gente esclarecer, tirar dúvida, ver tudo aquilo que ninguém quer fazer, querido. Você não vai ser obrigado, forçado, de jeito nenhum, tá? Não significa que você deu o teu nome, que você está preso, não, senhor, entendeu? É para a gente ter ali a nossa lista, e vai ser bênção em nome de Jesus, amém? Pai, obrigado pelo culto, obrigado pelo louvor, pela adoração, obrigado pela porção de fé que o Senhor tem derramado sobre todos nós, que nós possamos continuar crescendo, Pai, na graça, no conhecimento, mas na fé que o Senhor tem para nós. Abençoe o teu povo, cada família, Pai, os empregos, os trabalhos. Obrigado, Pai, pela casa do Senhor, obrigado pelas famílias, obrigado pela tua mão sobre nós. Que o Senhor nos dê uma semana de vitória, que o Senhor nos dê uma semana conduzida pelo Teu Espírito, Pai. Oro, Pai, por todos aqueles que precisam de um milagre, de uma resposta, de uma porta aberta. Que o Senhor seja essa porta, Pai. Que essa palavra possa entrar nos corações e possa permanecer em nome de Jesus. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e a autoridade, a unção do Deus Espírito Santo estejam com vocês hoje e por todo sempre. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Dê um abraço bem apertado nessa pessoa que está do seu lado. Deseja uma semana abençoada e que vocês possam ir na graça e na paz do nosso Deus, em nome de Jesus.